Vamos lá, pessoal. Na última aula, eu passei para vocês uma atividade. A segunda atividade valendo nota. Eu estou terminando de corrigir. E assim que acabar a aula de hoje, eu vou terminar de ter todas as notas. E aí eu aviso vocês no grupo. Mas os que eu já corrigi, vocês foram muito bem. Alguns alunos tinham algumas dúvidas, me perguntaram, eu respondi certinho. Acho que não foi um trabalho difícil de ser feito, mesmo tendo tantas questões pedindo justificativa, né? Eu precisava ver como vocês escrevem, mas tá certinho. Essa é a nossa penúltima aula antes da prova. Na semana que vem a gente vai ter um conteúdo um pouco mais extenso, um pouco mais longo. Vai ser um conteúdo muito tranquilo, mas o nosso último conteúdo vem na próxima semana e aí sim eu libero para vocês a avaliação na semana seguinte na plataforma. Já falei com vocês, mas vou retornar, porque pode ser que algum aluno não tenha visto isso ainda. Já aconteceu de alguns alunos não abrirem a plataforma no decorrer das aulas e só perceberem que a plataforma não abria para eles na época da prova. Então, para que isso não ocorra, eu estou pedindo para que vocês vejam se está tudo certinho com a plataforma. Quem não tiver a plataforma abrindo certinho no computador aí com o login aparecendo as aulas, eu vou pedir para que vocês avisem a secretaria, que a secretaria vai resolver isso para vocês, vai encaminhar vocês para a parte mais técnica e aí eles vão arrumar para vocês. Por que que eu falo isso? Porque a prova só vai ser feita na plataforma. Então, eu preciso que vocês tenham acesso à plataforma para terem acesso à prova, senão vocês provavelmente podem reprovar, podem ficar com uma média baixa na minha disciplina. Porque a prova só é feita na plataforma e a recuperação também. Tá bom? No mais é só isso. Deixa eu subir o slide da aula de hoje, pra gente começar. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concordância. O que que é a parte da concordância na língua portuguesa? É a parte que vai tratar justamente da relação estabelecida entre cada componente da relação. É a parte que faz com que a frase soe bonitinha, porque ela está em concordância perfeita. Quando a frase está toda no plural, tudo que a gente pode passar para o plural está ali passando para o plural bonitinho. Quando ela está no singular, é a mesma coisa. Então, a concordância é a parte que estabelece essa relação. Está tudo encadeado certinho, está tudo soando bonito, soando perfeito gramaticalmente. Nós temos dois tipos de concordância. Temos a concordância verbal, que é que vai garantir que os verbos concordem com os sujeitos, e a gente tem a concordância nominal, que é que garante que os substantivos concordem com adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Observem a frase: nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Toda a frase está no plural, então ela está numa concordância ok, uma concordância perfeita. Olha como ela soa mais bonita. Se a gente falasse assim, nós estudamos, nós estudaremos regras e exemplo complicado junto. Observem como soa um pouco diferente, não soa tão bonitinha de ouvir, não fica tão gostosa de ouvir. Por quê? Porque fugiu um pouco da concordância. Quando a gente tem essa concordância perfeita, a frase soa até mais bonita. Então, para ficar mais fácil, vamos começar pela concordância nominal. Observem opa, essa imagem. Duas mocinhas bonitinhas conversando e uma fala: ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E a outra responde: tudo bem. Eu me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Observem como que essa imagem passa muito mais do que apenas o que está escrito. Ambas as mocinhas estão com o cabelinho arrumadinho, com brinquinho, maquiadinhas. Observem como que elas já têm um quê mais luxuoso, digamos assim. E elas estão zoando, no caso, uma fala onde uma outra menina, provavelmente, fala, e não utiliza a concordância correta, porque a gente viu em algumas aulas passadas que menos não existe. Lembra que a gente viu na aula de
expressões problemáticas, menos não existe. Então, menos é invariável, serve para tudo. Então, no singular, no plural, no masculino, no feminino. Então, observe que essa frase soa uma frase mais preconceituosa, mais ousada, digamos assim, só pelo fato da outra falar menos. Enfim, alguém tem... Olhar, tá guardando, eu peguei. Vai lá. Foi. Então, toda vez que a gente tem, observando agora só a parte escrita, né? Quando a gente fala, observe a última frase aqui, tenho bebido menos Coca-Cola, soa estranho, porque a gente sabe que o menos não é usado na linguagem escrita, na linguagem normativa. No dia a dia a gente pode até usar, porque dependendo da situação ali do ambiente comunicacional, pode até fazer um sentido. Mas na gramática normativa, na gramática, a gente aprende ao pé da letra a nossa vida inteira na escola, o menos não existe. Então, a frase soa estranha quando a gente utiliza uma palavra que a gente sabe que não é correta. Por que que a gente utiliza, fala que quando a gente tem esses errinhos assim, a gente tem uma concordância nominal defasada? Porque é na concordância nominal que a gente precisa estabelecer essa relação de gênero, de número entre substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Onde que a gente vê nitidamente a concordância nominal entre artigo, substantivo e adjetivo? Então, na concordância nominal, nós temos a concordância de gênero, que é quando a gente consegue flexionar entre masculino e feminino. A gente tem a concordância em número, que é quando a gente indica flexão entre o singular e o plural. E a concordância entre pessoas, primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, o primeiro tipo de concordância que a gente vai ver é a concordância entre substantivo e mais que um adjetivo. Então, toda vez que a gente tiver mais que um adjetivo para um substantivo, a gente pode concordar de duas formas. A gente pode colocar o artigo antes do último adjetivo e a gente pode colocar o substantivo e o artigo que o acompanham no plural. Então, ambas as frases estão corretas. A língua francesa e a italiana são encantadoras. As línguas francesas e italianas são encantadoras. Ambas estão corretas. Temos também a concordância entre substantivo e um adjetivo. Nesse caso, quando a gente tiver mais que um substantivo para um adjetivo, a gente também vai ter duas formas de concordância. A primeira forma é, se o adjetivo vier antes do substantivo, ele deve concordar com o que está mais próximo. Linda, filha e bebê. Se o adjetivo vier depois dos substantivos, ele deve concordar ou com o mais próximo ou com ambos. Pronúncia e vocabulário perfeito. Pronúncia e vocabulário perfeitos. E temos alguns casos particulares. Quando a gente agradece, lembra que a gente falou nas expressões problemáticas sobre o obrigado e o obrigada? O obrigado serve para homem e o obrigada serve para mulher. Então, ele deve concordar sempre com quem está falando, com quem se sente agradecido. Então, Mariana disse obrigada a todos os convidados. A Mariana, ela, uma mulher, disse obrigada a todos os convidados. Poderia ser Sérgio disse obrigado a todos os convidados. Tanto faz. Mas toda vez que a gente for utilizar o obrigado ou obrigada, ele deve fazer referência e concordar com a pessoa que está falando. Se é uma mulher obrigada, se é um homem obrigado. Ah, tanto na função de pronome adjetivo quanto na função de advérbio, o menos é sempre invariável. Então, significa que ele não flexiona em gênero, porque menos não existe na nossa língua. Ela é menos questionadora que ele. No caso dessa imagem, a menina deveria ter falado: tenho bebido menos Coca-Cola, porque é invariável. A palavra meio pode ser utilizada como numeral ou como um advérbio. Por quê? Porque depende da palavra que ela está modificando.
Quando essa palavra que ela modifica for determinante de um substantivo, vai funcionar como um numeral. Então, vai concordar com o substantivo. Adicione meia colher de açúcar. Tem a função de numeral adjetivo. Quando for modificante de adjetivo e sua função for de advérbio, aí vai ser invariável. Marisa é meio gastadeira e seu marido está desempregada. Por quê? Porque a gente não pode falar que a Marisa é meia gastadeira. Ela não é gastadeira só pela metade, só a parte de cima dela, só a parte de baixo dela é gastadeira, só o lado esquerdo ou só o lado direito. Nesse caso, tem uma função de advérbio, então tá ali modificando o adjetivo. Então a gente usa da maneira invariável. E também temos algumas palavrinhas que elas são, quando utilizadas como adjetivos, sempre vão concordar com aquele substantivo que eles estão ali modificando. Anexo e incluso são uma dessas palavras. Segue anexo o documento solicitado. Segue anexa a fotografia para cadastro. Observem, tanto para o feminino quanto para o masculino, a gente consegue modificar a palavra, variar ela. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. A pasta de materiais está inclusa no valor da matrícula. Elas são variáveis quando elas concordam com o substantivo que elas estão ali modificando. No caso da concordância verbal, a gente tem aquela concordância entre as pessoas do discurso, sempre respeitando a relação dessas pessoas entre verbo e sujeito. Então, é a concordância que trabalha o número e pessoa e entre o sujeito e o verbo. Observem essa frase aí do H. Se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Vamos dividir essa frase. Se eles não forem embora logo, primeira frase. A gente tem aí o sujeito e o verbo em concordância. Se o sujeito está na terceira pessoa do plural, o verbo precisa vir na terceira pessoa do plural. Então, eles forem. Se eles não forem embora logo, a frase já está com a concordância fechada perfeita. Segunda frase. Vamos precisar aprender a dormir em pé. Quem vai precisar dormir em pé? Nós. Então, primeira pessoa do plural, o verbo também precisa estar na primeira pessoa do plural. Observem que a frase é separada por uma vírgula. Então, temos duas frases independentes aqui. A gente consegue separar e tratar elas de maneiras isoladas. Mas a gente tem uma vírgula ali por questão de construção. Então, toda vez que a gente tem essa concordância que respeita essa relação entre o número entre a pessoa e o verbo, entre número e pessoa e entre verbo e sujeito, a gente tem uma concordância verbal. Na frase nós lemos, a frase está com a concordância perfeita, porque tá, ambas estão na terceira pessoa do plural. O rapaz estudava com muito foco. A frase inteira está no singular. O rapaz, ele, terceira pessoa do singular, estudava, terceira pessoa do singular. Ele estudava com muito foco. O rapaz estudava com muito foco. Observem como que a concordância ela é simples quando ela é uma concordância verbal. Nós temos aí, então, algumas regrinhas básicas na hora de utilizar a concordância verbal. Toda vez que a gente tiver uma concordância de sujeito composto antes do verbo, o verbo sempre estará no plural. Maria e José conversaram até de madrugada. Não é Maria e José conversou, é Maria e José conversaram. Por quê? Porque o sujeito é composto. Se o sujeito é composto, ele tem dois núcleos. Logo, o verbo precisa estar no plural, porque não é só um núcleo, não é um núcleo singular. Concordância de sujeito composto depois do verbo. Nesse caso é diferente, porque quando o sujeito composto vier depois do verbo, o verbo pode concordar tanto com o mais próximo, como com os dois. Então, ele pode ser passado para o plural ou pode ser trabalhado no singular. Discursaram diretor e professores. Eu estou passando os dois para o plural. Discursou diretor e professores. Também está ok, porque nesse caso eu concordei com o sujeito mais próximo.
E temos a concordância de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Nesse caso, é um pouquinho mais chatinho, mais complicado. Por quê? Porque quando a gente tem sujeito composto com pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Só que ele vai concordar sempre com a pessoa que, no nível hierárquico, tenha certa prioridade. Então, no caso, a primeira pessoa, o eu e o nós, tem prioridade em relação à segunda pessoa, tu e vós, e a segunda pessoa tem prioridade em relação à terceira pessoa. Então, na frase nós, vós e eles vamos à festa. Nós vamos à festa. Quem que está tendo prioridade nessa frase? O nós, porque ele representa a primeira pessoa do plural. Então, vai concordar sempre com aquele que é hierarquicamente mais forte, que tem certa prioridade. A gente tem alguns verbos impessoais. O que que é um verbo impessoal? É aquele verbo que ele é conjugado, que ele é utilizado na forma como ele é escrito normalmente. Então, esse verbo impessoal, ele sempre vai, a concordância dele sempre vai ser feita na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque os verbos impessoais não apresentam sujeito, então eles não variam. Os principais verbos impessoais que a gente tem são haver no sentido de existir, fazer indicando o tempo decorrido e os verbos que indicam algum fenômeno atmosférico ou fenômeno da natureza. Chover, nevar, ventar, anoitecer. Então, quando a gente tiver um verbo impessoal, ele vai ser utilizado com sentido figurado, ele vai deixar de ser impessoal. Então, toda vez que ele tiver o sentido de ser o sentido normal de existir, de fazer, indicando o tempo decorrido, ou de ser fenômeno da natureza, ele não vai ser variado. Então, vai ser haver e fazer normal. Quando ele for utilizado no sentido figurado, aí ele passa de ser um verbo impessoal e passa a ser conjugado nas pessoas comuns, tanto no singular quanto no plural. Então, choveram pedidos de ajuda alimentar. Os pedidos de ajuda alimentar caíram do céu? Não, mas eles foram muitos, né? Foram muitos pedidos de ajuda alimentar. Então, nesse caso, no sentido figurado, ele é um verbo que ele é conjugado. Hoje meus filhos amanheceram doentes. Os filhos acordaram como se fosse o dia e ficaram doentes? Não, eles apenas acordaram e estavam adoecidos. Ontem anoiteci chorando por causa de nossa briga. Eu virei a noite realmente chorando por causa da briga? Não, mas eu passei parte da noite chorando por causa da briga. Professora, Oi, no antepenúltimo aí, slide, você fez, que a senhora fez o exemplo do nós, vós, eles, vamos à festa, isso. E se fosse no singular, no caso, eu, tu, ele. eu, tu e ele vamos à festa, porque ele vai concordar com a pessoa que sempre vai ficar no plural. Mas Ah, ele tá. sempre vai concordar com o primeiro. Eu vou, nós, vamos. Você Então, vai passar ele para o plural. Só vai mudar isso. tá. Então, tá bom, obrigada. De nada. Galerinha, aqui já começou uma chuva torrencial. O que a gente tinha para hoje era só esses slides pequenininhos sobre concordância, porque o próximo slide da próxima aula ele é um slide mais denso. Então, eu não consigo colocar ele junto com o slide de hoje, senão a aula fica extensa demais. O que que vai acontecer? Como está chovendo muito agora, provavelmente vai cair a luz daqui a pouco. Eu vou terminar o horário de aula que a gente tem até as 8h15, corrigindo a tarefa de vocês. E assim que eu acabar, eu vou mandar lá no grupo avisando vocês que eu já terminei de corrigir e eu já vou estar com a nota, tá bom? Eu não vou garantir que eu faça isso realmente antes das 8, porque está chovendo bastante, está trovejando, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a luz pode cair a qualquer momento aqui, porque aqui dá um ventinho e cai a luz em Resende, tá bom? Tá bom, professora.